A paz do Senhor, irmãos. Quero vos saudar com a bendita paz do Senhor. Eu sou o pastor Lázaro. Queria falar algum assunto que tem a ver com a situação atual da igreja. Irmãos, nós estamos num tempo que precisamos escolher entre o bem e o mal. Estamos num tempo que precisamos escolher entre vida ou morte, entre luz ou trevas, entre o céu ou inferno. A Bíblia, no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7 até 10, nos fala claramente da escolha que é necessária se fazer. E eu acho que a igreja está a passar por um tempo que não estava preparada para tal. Porque muitos crentes, quando ouviam falar Jesus há de vir, o Mestre está perto, muitos pensavam que isso ia acontecer com os seus netos, bisnetos, por aí fora. Ninguém imaginava que ia ele mesmo viver o tempo que nós estamos a viver. Sinto que a igreja ainda não está muito preparada para enfrentar os tempos difíceis que está a enfrentar a igreja. Eu acho que, em parte, é culpa de nós, os pastores, que muitas vezes, em vez de falarmos o assunto principal da Bíblia, que é salvação, nós queimamos tempo, falamos de tudo menos isso. Nós temos muito tempo para falar sobre libertação, não tenho nada contra isso, lá está na Bíblia, né? Temos muito tempo para falar sobre cura, muito tempo para falar sobre bênção, e nós não temos tempo para falar sobre a salvação. Não temos tempo para provarmos à igreja que a necessidade principal que a igreja tem é de salvação. Prova disso é que quando um crente não tem fundamentos bíblicos, acredita em tudo. Acredita em tudo. É como um vaso vazio. Um vaso que não tem nada. Um vaso que não tem nada está pronto para receber qualquer coisa, seja boa ou seja má. Por quê? Porque não tem nada. E a culpa, em parte, da igreja não estar espiritualmente preparada para enfrentar os dias de hoje, eu acho que, em parte, é a culpa de nós, os pastores, que não ensinamos ou não promovemos o estudo da palavra de Deus aos crentes. Quando o crente não tem fundamento, tudo o que lhe vê, ele acredita. Ele acredita. Por quê? Não conhece a palavra. Porque ele não conhece a palavra. A palavra, o conhecimento da palavra faz com que o crente ganhe bases, ganhe raízes na certeza que ele tem, que é da salvação. E nenhuma mensagem do WhatsApp, nenhuma mensagem do Facebook, nenhum vídeo qualquer vai lhe fazer estremecer, porque ele sabe onde está a pisar, sabe o tempo que está a viver, porque conhece a palavra. Estamos num tempo, de facto, infelizmente, de escolhermos entre o que nós queremos. Nessa passagem que nós lemos sobre a escolha, a Bíblia diz no Gálatas capítulo 6, verso 7, diz assim: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Porque o que semeia na sua carne, da carne ceifará a corrupção, mas o que semeia no Espírito, do Espírito ceifará a vida eterna. Estamos na fase de escolher o que nós queremos.
Ainda na palavra de Deus, no livro de Apocalipse, capítulo 22, verso 10 até 13, o João, as últimas palavras de João na ilha de Patmos, ele diz que exorta a igreja que está a passar por últimos tempos, que a igreja precisa se preparar para os últimos tempos, e diz que é tempo para a pessoa que está limpa se limpar mais, é o tempo que a pessoa que está suja se sujar mais ainda, porque o tempo de Jesus voltar já está próximo. Quem é salvo, que assegura a salvação. Quem está perdido, que fique perdido. Mas esta não é a vontade de Deus. Se fosse a vontade de Deus, eu não ia mandar o seu filho para vir morrer por nós. Mas quando a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda, no livro de Apocalipse, capítulo 22, versículo 10 a 13, quando a Bíblia diz que quem é sujo, suje-se ainda, está a querer dizer que já não há muito tempo para muitas manobras. Então, que se escolha o que você quer hoje. Se é o caminho da salvação, é o caminho do inferno. Precisamos, como igreja, irmãos, ficarmos cada vez mais atentos às situações atuais que a igreja está a passar e orarmos cada vez mais. Como igreja, nós sabemos que tudo está acontecendo, está escrito e devia se cumprir. Se não se cumprisse, então a palavra de Deus não seria verdadeira. O que eu quero que os meus colegas pastores, os crentes em geral, aqueles que acreditam em Jesus como seu Senhor e Salvador, que parem de se preocupar com libertação, parem de se preocupar com cura, parem de se preocupar com bênção. Preocupem-se com a salvação. Qual é a vantagem? Quando nós ganhamos a salvação em Cristo, quando nós somos salvos, nós nos tornamos parte da família de Deus. O reino de Deus desce sobre nós. Ou seja, nós passamos a fazer parte do reino de Deus. No reino de Deus, dentro do reino de Deus, você vai usufruir de libertação, você vai usufruir de cura, você vai usufruir de bênção e tudo mais. Quando você está salvo, tudo isso te segue, vem no mesmo pacote. Mas, quando você só escolhe libertação e cura, podes muito bem não ganhar a salvação. Porque uma coisa é libertação e a outra coisa é salvação. Muitos pensam que desde que eu seja curado por Jesus, seja liberto por Jesus, então eu estou salvo. Sinto muito de informar que é mentira. Você pode muito bem ser curado por Jesus, ser liberto por Jesus e ainda assim não estar salvo e ir para o inferno. Deixa eu te contar um episódio que aconteceu com Jesus. Uma vez Jesus encontrou 10 leprosos. 10. Aqueles leprosos, quando viram Jesus, foram lá. E Jesus, para eu não queimar muito tempo, o vídeo também não ficar muito longo, Jesus disse aos 10 leprosos, vão se apresentar ao sacerdote. Quando eles chegam a caminho do sacerdote, a Bíblia diz que todos os 10 ficaram curados, a caminho de ir apresentar-se ao sacerdote. Só que dos 10 que foram curados, os 10 todos, quando viu que foi curado, estava livre da lepra, voltou onde estava Jesus. E a Bíblia diz que quando ele chegou, atirou-se nos pés de Jesus. E quando ele se atira nos pés de Jesus, Jesus fala uma coisa que não tinha falado quando estavam os 10. Falou uma coisa muito importante. Diz que, primeiro lhe pergunta, não eram 10? Onde estão os outros 9? E depois ele diz a coisa mais importante. Diz, a tua fé te salvou. Os 10 foram curados, mas um foi salvo. Os 10 gozaram da cura de Jesus, gozaram da libertação de Jesus, mas uma pessoa só que foi salva.
Por que foi salvo essa pessoa, esse anterior leproso ou ex-leproso? Porque ele, depois de receber a cura, reconheceu Jesus. O cair aos pés de Jesus significa arrependimento, significa humilhação, significa reconhecer o poderio ou o senhorio de Jesus Cristo e significa reconhecer que Ele é o Mestre e o Salvador. Ao ajoelhar-se e cair nos pés de Jesus, aquele leproso demonstrou as três coisas: a rendição pelos pecados, o reconhecimento de Jesus, que era o Filho de Deus, e o arrependimento. Esse sinal de se humilhar perante Jesus, de cair aos pés de Jesus, significava, em suma, arrependimento. E ele ganhou a salvação. E os outros 9 apenas foram curados. Então, quando nós só ficamos preocupados com... Falo isso muito mais para os meus colegas pastores. Ficamos muito preocupados em as pessoas só caírem em demônios, as pessoas serem só libertas e curadas. É muito perigoso, porque parece que estamos a ensinar a igreja a ser interesseira, só querer os frutos de Jesus e não querer o próprio Jesus. Consequência, nós hoje temos na igreja cheia de pessoas que foram libertadas, que foram curadas, mas continuam a fazer as mesmas coisas que eles faziam antes de vir à igreja. Ou seja, ainda não converteram, ainda não receberam Jesus, ainda não se arrependeram. E em parte a culpa é nossa, nós pastores também. O que eu quero exortar à igreja é que nesses últimos dias precisamos muito mais ler a Bíblia para os eventos que vão acontecendo não nos assustem, nem percamos muito tempo levando a sério esses eventos. Vamos levar muito tempo meditando na palavra de Deus e esperando a manifestação da vinda de Jesus. Porque Ele está próximo e tudo indica que nós estamos a viver nos derradeiros momentos da vinda de Jesus. Ainda faltam alguns eventos para acontecer, é claro, mas precisamos estudar muito a palavra. Deus vos abençoe, fiquem bem e creio muito que você vai refletir nessa mensagem e Deus vai lhe abençoar muito, em nome de Jesus.